dois, quatro meninos. Tudo bem, gente? Que prazer ter vocês aqui. Amanhã é um dia tão especial aqui, né, para nós, mulheres. Então, nós estamos aqui nesta tarde para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, que é comemorado amanhã, dia 8 de março. Esta data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens e que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na década de 1970. Mas antes desta década de 1970, mulheres de diversas partes do mundo já se organizavam para tentar mudar as condições que eram submetidas. Em todo este tempo nós tivemos muitas conquistas, não é mesmo? A gente pode votar, a gente pode trabalhar, antigamente não podia nada disso, né? Mas nós continuamos trazendo para esta data um momento de reflexão. E hoje, especificamente, nós vamos discutir sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Quero agradecer a presença do senhor Armando Amaral, dele, está ali atrás, né? Dona Teresita também, muito obrigada. As voluntárias aqui do fundo, muito obrigada. Doutora Alexandra, doutora Cláudia, obrigada pela presença. E eu já quero convidar para vir aqui à frente, então, a nossa prefeita, capitã Lucimara. Obrigada, prefeita. Lucimara, sempre, por favor. Dona Eva, presidente do Fundo Social de Solidariedade, senta aqui, por favor. Dona Eva Pissoli. Prefeita, ontem a gente veio aqui, aí acho que a Fofa falou assim, vem, Dona Eva, tem que vir linda amanhã. Ela, mas desse jeito eu não aguento tanta lindeza. Dona Eva, olha, autoestima lá em cima. Quero convidar também a Marilene Santos, coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres. Obrigada. Doutora Alexandra Parra, também doutora Cláudia Melcher. A gente pegou uma cadeira para colocar. Obrigada, Milton. Podem sentar, meninas, por favor. Para abrir então aqui a nossa tarde, eu quero passar a palavra para a doutora Cláudia Melcher, que é presidente do Conselho do Direito do Trabalho da OAB, também é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, né, doutora? Obrigada. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu geralmente estou no papel de presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas a minha profissão é advogada trabalhista e eu coordeno na OAB aqui de Valinhos a Comissão de Direito do Trabalho. Então é um prazer imenso estar aqui. A gente sabe o quanto que é a luta da mulher para ela ser inserida no mercado de trabalho. E quando ela é inserida no mercado de trabalho, a gente tem uma discriminação muito grande em relação à mulher pelo fato dela ter que se ausentar em razão de maternidade, em razão dos cuidados com os filhos. A gente sabe da diferença salarial, que também é um outro desafio. Então o objetivo hoje é que a gente possa compartilhar as nossas histórias. Eu amo estar nesses eventos porque eu aprendo muito e é com cada história que a gente consegue evoluir e ser um ser humano cada dia melhor. Então depois a gente vai discutir mais sobre isso, né, doutora Alexandra? Mas eu agradeço imensamente o convite, agradeço a prefeita por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu falo que quando a gente tem uma mulher na liderança, o olhar para a mulher ele é mais aguçado. E eu vejo de fato esse olhar aguçado aqui em Valinhos para nós mulheres e é sempre um prazer imenso estarmos aqui todas juntas, discutindo e evoluindo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Nós temos uma prefeita e a equipe da prefeita é cheia de mulher, né, prefeita? Quando vai ver foto da equipe é sempre um monte de mulher, isso é muito legal. Também quero passar a palavra aqui para a doutora Alexandra Parra, presidente do Conselho das Mulheres. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Vocês sabem que é um imenso prazer estar aqui novamente para a gente conversar. Já passou um ano da nossa última conversa. Como a doutora Cláudia disse, nós vamos trazer hoje um tema que faz parte da nossa realidade, né? O nosso papel social no mercado de trabalho, em casa, porque, né, nós mulheres temos tantos turnos,
temos tantas atividades a cumprir. Então, quero agradecer a presença de todas por estarem aqui, a prefeita, Marilene, a dona Eva, a doutora Cláudia, todos aqui presentes, ao Fábio que fez esse convite. Eu espero que a tarde seja muito prazerosa para todas nós, porque uma das coisas que eu valorizo muito é o nosso tempo. E quando vocês doam esse tempo para nós, é de grande importância. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Também quero passar a palavra para a Marilene Santos, que é coordenadora especial de políticas para mulheres. Boa tarde a todas e a todos. Como você disse, como passou rápido, né? Esse ano parece que voa, não está passando, né, gente? Está voando. Mas a gente também percebe quanto a gente progrediu nas ações voltadas à mulher. Vejo isso as palavras da Cláudia, com a prefeita, que tem dado essa oportunidade para a gente avançar, principalmente nos bairros mais distantes. Nós avançamos com a horta comunitária, onde as mulheres estão liderando a horta com muito, gente, olha, com muita alegria. Elas estão assim, está muito bonito, prefeita. Então elas estão trabalhando, elas estão cuidando dos workshops, dos cursos voltados para a mulher. Esse mês de março a gente intensificou tantas coisas boas, né, para que nós mulheres recebam mais informação, para que a gente se fortaleça, não é? Como diz a doutora Alexandra, mulheres informadas são mulheres protegidas. Então, assim, tem muito mais para esse mês de março. E com essa visão da nossa prefeita de, né, abrir esse espaço para as mulheres, como hoje de manhã vai vir aí coisas boas, né? Dentro do lançamento, da colocação do curso que vai ter para as mulheres. Então tem muita coisa legal e vejo que do ano passado para esse ano nós evoluímos bastante. Então agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nós aprendemos muito umas com as outras e precisamos estar muito com umas com as outras para a gente se fortalecer ainda muito mais. Principalmente com a prefeita, né, prefeita? Muito obrigada, Marilene. E agora eu passo a palavra para a nossa prefeita, a capitã Lucimara. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, para mim é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu entendo essa tarde como uma tarde de oportunidade para a gente conversar. Eu estou impressionada mesmo, já tem passado um ano do nosso último evento, o tempo está passando muito rápido mesmo, né? E a gente vem aprendendo, cada dia mais a gente aprende. A gente aprende quando a gente enxerga os acontecimentos, a gente consegue perceber as coisas, a gente se empodera, a gente tem a força e a força de mudar, a gente entende que alguma coisa pode ser melhor. E eu acho que esse é o nosso objetivo na vida, perceber que alguma coisa pode ser melhor. Então, faz um ano e a gente continua trabalhando nesse sentido, de melhorar a nossa cidade, de melhorar as nossas relações e de melhorar todas as oportunidades que nós temos para as mulheres da nossa cidade, que são a maioria, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, prefeita. E agora eu quero pedir, por favor, para cada um de vocês, menos a prefeita, tomarem assento. Nós vamos ter uma palestra hoje com a nossa prefeita, ela vai trazer um tema bem legal para vocês. A prefeita vai abordar o tema A Mulher na Sociedade Contemporânea. Então, prefeita, por favor, tomem assento. Aí daqui a pouquinho, depois da fala da prefeita, nós vamos fazer a mesa novamente e aí a gente vai ter aquela roda de conversa, vai ter debate com as doutoras Cláudia Melcher, a doutora Alexandra Pala e também com a Marilene Santos. Bom, gente, boa tarde. Eu acabei não agradecendo, né, um evento aqui do Fundo Social de Solidariedade, com a participação dos conselhos. Eu gostaria de agradecer a senhorita Dona Eva Aparecida Cassoli, a nossa presidente do Fundo Social de Solidariedade, bem como o Fábio Cuono, né, nosso anfitrião também, o diretor do Fundo Social de Solidariedade. A Marilene, que é coordenadora especial de políticas
para mulheres na nossa cidade, tem sido muito proativa, né, nesse trabalho dela. A doutora Cláudia Melchior, já externo aqui, a minha admiração pela senhora como advogada, como esposa, como mulher, e como defensora dos direitos da mulher, né, e das pessoas com deficiência, com certeza. Doutora Alessandra Parra, presidente do Conselho das Mulheres, então também. São mulheres que enxergam as necessidades, têm a empatia e o desejo de auxiliar o próximo, no caso, nós que somos próximas, né? Nós que somos mulheres. A dona Teresita, que ela representa diversos conselhos, representa a força da mulher, a força e o desejo das pessoas de contribuírem para a mudança. E não poderia deixar de cumprimentar o senhor Armando, que é o esposo da dona Teresita, que está sempre acompanhando, sempre parceiro, junto. Gostaria de cumprimentar todas as voluntárias do Fundo Social de Solidariedade que estão aqui. Gente, essas meninas, elas doam o que a gente tem de mais precioso, né? Que é o nosso tempo. Elas vêm aqui, muitas delas, assim como a dona Eva Aparecida Cassoli, vêm diariamente aqui trabalhar, se dedicar, e tudo que é vendido aqui, tudo que é doado é vendido, né? Tudo que elas recebem, o Fundo Social recebe doação, é vendido para arrecadação de fundos ou doado para quem necessita, né? Mas esses fundos que são levantados aqui, eles se revertem em cestas básicas, em cobertores no período de inverno, ou seja, aqui é um local onde se ajuda o próximo, e através do trabalho das voluntárias. Eu quero agradecer e parabenizar cada uma de vocês. Gente, eu preparei, eu não vou dizer que eu vim aqui ensinar nada para ninguém, porque a vida de cada uma de nós, já ensina muita coisa, né? E o que eu vim aqui é compartilhar um pouquinho de algumas informações e um pedacinho da minha história, né? Eu tenho certeza que cada uma de vocês tem também coisas maravilhosas que aconteceram na vida, mas coisas que a gente fala assim, poxa, é triste, né? Na sociedade do século XXI a gente ainda tem esse tipo de acontecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho do papel da mulher na nossa sociedade contemporânea, né? E aí a gente vai falar quantos nós somos, né? Porque quando a gente fala respeito às minorias, nós mulheres nos encaixamos de certa forma como minoria. Minoria, assim, e muitas vezes estamos em situação vulnerável, emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Mas nós não somos minoria em número, nós somos a maioria da população. Tem mais de 50% da população, tanto no Brasil quanto no estado em Valinhos, são compostas pelas mulheres. Inclusive muitas são arrimo de família. A gente não vê um homem que é o pai sozinho, que cuida de um filho sozinho, é muito difícil. Já as mulheres é algo relativamente comum, que a mulher esteja no mercado de trabalho, esteja suprindo a demanda do lar, tanto financeiramente, emocionalmente, a sua presença, o seu trabalho, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa muito próxima, né? Que tinha a sua profissão, trabalhava no Banco do Brasil, né? E quando teve seu primeiro filho, ela optou por deixar o mercado de trabalho. E quando a gente perguntava assim, mas o que levou isso a senhora? O amor pelo filho, por cuidar do filho, né? E ela optou por fazer isso. E ela ficou lá 17 anos fora do mercado de trabalho, quando veio a se separar, porque o marido tinha um certo problema com bebida alcoólica. E nesse momento, ela se viu 17 anos parada, longe do mercado de trabalho, tendo que se reinserir. E aí precisou de toda uma rede de apoio da família para ela conseguir manter os filhos, porque nesse momento ela ficou absolutamente sozinha, manter a casa sem ter um trabalho. E aí ela foi fazendo vários bicos, com a ajuda de familiares, até que conseguiu passar em um concurso público, né? E ia se aposentar, por fim trabalhar mais 15 anos e se aposentar. E essa mulher que optou por estar em casa cuidando do filho, se ela tivesse se mantido no mercado de trabalho, ela sem dúvida teria outra posição, mas foi a opção. Então, quando a gente olha isso, nos remete uma grande admiração, né, por essa abnegação, por esse desejo de cuidar. Isso é altamente respeitável. Pode passar. E nós somos a maioria da população, e o que nós fazemos na sociedade? Qual é a nossa contribuição na sociedade? Bom, nós desenvolvemos diversos papéis, né? E quando a gente fala do papel da mãe, né, dentro de uma sociedade, é fundamental. A mãe é o espelho. Quando a mãe ela harmoniza um lar,
a gente sabe que aquela família, ela se coloca de uma maneira diferente na sociedade, né? Ela é filha, ela está sendo suporte, ela é profissional, ela está em todas as áreas. Então, assim, o papel da mulher na sociedade está em todas as áreas e muitas vezes ela está ao mesmo tempo, o que demanda um volume muito maior de empenho e dedicação. E esse empenho e dedicação faz com que aconteçam coisas, por exemplo, o que aconteceu com essa pessoa, que eu não quero citar o nome, mas a gente tem grande admiração, que é muito próxima de vocês, que assim, ela poderia fazer, ser o que ela quisesse de fato, ou não. Quando ela faz essa opção pelos filhos, ela depois consegue retomar, fazer essa retomada da mesma forma. Então esse é o nosso questionamento. Quando ela assume diversos papéis, ela consegue algo que talvez muitas vezes a gente percebe que os homens têm um pouquinho de dificuldade no entendimento e na colocação da prática, que é a igualdade versus equidade. Pode passar para o próximo. Quando a gente fala de igualdade, é algo extremamente rígido, né? Esse copo é exatamente igual ao outro copo. Quando a gente fala de equidade, é equivalência, são oportunidades iguais. Eu vou falar de uma experiência pessoal com relação a isso, tá? Mas a gente fala quais são as oportunidades. A mulher hoje ocupa 45% em torno de, tá? A doutora Cláudia vai ter uma apresentação mais atualizada desses números bastante interessantes, inclusive. Mas quando a gente fala em números gerais, 45%, apesar de a gente estar próximo a 55% da população, nós mulheres ocupamos cerca de 45% das vagas do mercado de trabalho. Mas a gente fala assim, poxa, 45% até que está razoável, né? Considerando que no meio militar nós somos 20%, considerando que no meio da política nós somos 10%, então 45% está legal diante do mercado de trabalho. Mas será que são as mesmas oportunidades ou não? E aí quando a gente vai ver a maior parte, não são. Porque dos vínculos integrativos, a gente colocou os que têm maior número de vínculos, né? Então 1,3 milhões de auxiliares de escritórios, tem assistente administrativo, vendedora, faxineira, caixa, professora. Passa para a próxima. E quando a gente vai verificar as lideranças, né, deveria haver esse mesmo percentual de 45% nas lideranças das empresas, nas diretorias das grandes empresas, né, nas presidências. Não existe. Na política, não existe. São só 6,4% das mulheres que ocupam esses cargos. Então existe uma diferença aí, tá? E lembrando que o crescimento foi extremamente baixo, 1,3% de crescimento só na última década. 1,3% das mulheres que ocupam conselhos de administração em alguma empresa, elas são indicadas por algum familiar. Então, vejam só que situação grave, porque você não tem um reconhecimento institucional, você precisa de um reconhecimento, né, de influência. Então, isso também é algo muito grave. Fora a sobrecarga da jornada de trabalho. Então, uma mulher que trabalha 8 horas, 44 horas semanais, 8 horas diárias, quando ela chega em casa, ela ainda tem uma sobrecarga. Então, se ela tem um marido que tem a mesma profissão, provavelmente eles não estão trabalhando a mesma quantidade de tempo. Ela trabalha em média 7,5 horas a mais do que os homens. Então, isso também é muito grave. Pode passar para a próxima. Se a gente assistiu, pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Quando a gente começa a falar do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, na família, a gente fala de posturas de resiliência, de companheirismo, de um olhar materno, digamos assim, que fazem a diferença nas instituições. Isso é público e notório. As entidades, as instituições que são lideradas ou que têm um percentual grande de mulheres em seus quadros, ela consegue ter esse olhar. Porque a gente pensa que os homens e as mulheres, eles são diferentes sim, ponto. Mas eles se completam. E no mercado de trabalho não é diferente. E hoje eu fiz questão de trazer alguma história para a gente compartilhar um pouquinho de uma vivência que eu tenho certeza que não é só minha, né? Que é de muitas das senhoras aqui presentes, mas para ilustrar um pouquinho dessa dinâmica que a nossa sociedade tem. Né? Então, eu nasci na cidade de Marília, sou gêmea mais nova, minha irmã Luciane, né? E ali tive uma infância feliz, uma infância muito tranquila, mas ali eu era tratada, eu e minha irmã éramos tratadas, sempre fomos tratadas
como se não houvesse diferença entre homens e mulheres. Então, nunca me passou pela cabeça que uma mulher teria uma oportunidade menor do que um homem em quaisquer situações. Pode passar. Temos mais um irmão, pode passar. E inspirada, de certa forma, no meu pai, eu busquei a carreira militar, né? E quando eu busquei a carreira militar, eu pensei que não, eu vou estudar em outra cidade. E aí já começou, eu comecei a sentir que talvez fôssemos julgadas de uma maneira diferente. Porque muitos familiares começaram a se morar sozinhos em São Paulo, mas como vai ser isso? Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, né? Eu fiquei na casa de alguns parentes e à noite os parentes achavam que eu estava dormindo e eu não estava. Eu ouvi a conversa: o que essa caipira vem fazer em São Paulo? Ela logo vai ficar grávida, onde já se viu, ela vem lá do interior. Então esse é o julgamento que a gente vai descobrindo na vida, como ele permeia a sociedade. Quando a gente assume que existe sim uma sociedade adoecida, onde homens e mulheres e as pessoas são tratadas de forma diferente, eu acho que fica muito mais claro, muito melhor para a gente conseguir mudar esse cenário, né? Existe uma pesquisa que eu li há algumas semanas, bastante interessante, onde eram colocados 2 homens. Os 2 eram parecidos fisicamente, mas um homem tinha 1,85 m. Eles estavam com a mesma roupa em uma rua. Um homem tinha 1,85 m e o outro homem tinha 1,65 m. E as pessoas iam passando, os homens, as mulheres iam passando ali, e o entrevistador ia perguntando: o que você acha que aquele homem mais alto é? Eu acho que ele é um advogado, um médico, um engenheiro, um profissional bem-sucedido, alguém com muito dinheiro e tal. E o mais baixo? O mais baixo deve ser um funcionário de alguma coisa, ele deve ganhar só o suficiente para sobreviver. Então, o nosso julgamento, de acordo com a estatura, era a única diferença. E isso acontece, isso permeia a nossa vida ao longo de toda a nossa existência, né? Então a gente diferencia as pessoas. E quando eu coloco na primeira foto que estou eu e a minha irmã, era assim: você é gêmea? Por que a sua irmã é magra e você é gordinha? Eu cresci me achando enorme, porque a minha irmã era magra, eu era gordinha, eu era fortinha. Por que a sua irmã é mais alta e você é mais baixa? Por que a sua irmã tem cabelo liso e você tem enrolado? Por quê? Então as pessoas, elas buscam a diferença, salientam a diferença e julgam pela diferença. E isso é a sociedade. E nós, mulheres, somos julgadas por nossas diferenças, né? E eu optei pela carreira militar. E aí foi a minha primeira surpresa. Por quê? Existia um edital, que era um vestibular, Academia do Barro Branco. E no vestibular existiam 2 caminhos, 2 entradas. Uma para os homens, né? Que era vestibular pela FUVEST, no curso de formação de oficiais da Polícia Militar. E outro era quadro de oficial feminino da Polícia Militar. E nessa porta era mais estreita, porque as vagas eram menores, né? Então era o segundo curso mais concorrido da FUVEST. Eram 64 candidatos por vaga, enquanto a medicina era 70, era o segundo mais concorrido. E o dos homens era 30 e poucos candidatos por vaga. Pois bem, entramos ali por aquela porta estreita. Naquele primeiro momento feliz, né, de ter entrado na Academia do Barro Branco, a gente começou a perceber a diferença. Éramos em 20%, eram 200 alunos, 40 eram mulheres, né? E aí, nesse momento, a que tinha tido a melhor nota, né, era a mesma prova, o mesmo vestibular, tudo igualzinho. Quem tinha tido a primeira nota, a melhor nota de todos, era uma mulher. Ela chamava Mayumi, Priscila Mayumi. E quem era a aluna, o aluno que tinha entrado com a melhor nota, recebia um prêmio, uma medalha do governador. Era algo assim, muito digno, né? Muito bonito. Mas eles nunca imaginavam que seria uma mulher. E aí, sendo uma mulher, não podia. E eles colocaram um homem para receber essa medalha. Porque ela não podia, porque ela era mulher, entrou em outro quadro. Então a gente começou a ver a atuar daí, desse ponto. E aí, por diante, né, nós fomos passando por diversas situações. Por exemplo, eu lembro que quando o teste de aptidão física, que ele era feito todo bimestre, era muito rigoroso, ele era extremamente rigoroso, né? E quando qualquer mulher reclamava da corrida, porque o teste era puxado e a educação física era junto, né? Então nós estávamos lá, por exemplo, em 30 alunos na sala de aula e íamos fazer uma corridinha de churuca cantando canções uma das canções falava assim: eu espero que chova uma chuva bem fininha, que molhe a cama dela e ela corra para a minha. E a gente corria cantando essas músicas. Nós mulheres também cantávamos essas músicas, que são típicas militares. Só que muitas vezes, quando era uma corrida de 10, 15 quilômetros, ficava um pouquinho difícil a gente alcançar e nós ficávamos aí nas últimas colocações, ficavam lá atrás, né?
E quando voltava, estava todo mundo fazendo flexão de braço, esperando as mulheres. Então, cada vez mais aportava a gente de uma união do grupo. Por quê? Porque sempre as diferenças eram salientadas. E aí falava assim, por que vocês querem ficar aqui no meio militar? Já que o meio militar é um meio de homem, um meio masculino. E aí eu acho que Deus ensinou algumas coisas pra gente, né? Tem uma outra coisa que vocês também vão ficar horrorizadas, que é assim, o meio militar, que é um meio muito machista. Nós, policiais femininos, uma policial feminina, policial feminino, nós tínhamos um quadro específico e esse quadro só permitia que nós fôssemos para batalhões onde só existiam mulheres. E no começo desses batalhões, as mulheres nem arma poderiam utilizar. Elas usavam só saia e poderiam ficar só em escola. Depois isso mudou. Quando eu entrei, eram batalhões femininos, porque o quadro era separado, né? E aí os homens chamavam, né? PF, Papa Fox, né? Policial feminino. E os homens chamavam assim, pejorativamente de prato feio. Vocês imaginam? Né? Então era esse nível de situação trágica e preconceituosa que a gente foi passando ali por 4 anos e várias outras, né? O TAF, né, o teste de aptidão física, tinha que ser o mesmo. Os meninos defendiam isso, né? Então eles nos oprimiam de certa forma, né? Que eles falavam assim, vocês não querem igualdade? Então o teste tem que ser o mesmo, tem que ser o mesmo. Então esse tipo de pressão diuturnamente, enfim. E aí, pode passar o próximo. Academia do Alto Branco, estou falando de pressão vestibular, pode passar o próximo. Por exemplo, eu coloquei essa foto porque também é emblemática. Nós tínhamos lá um curso de 4 anos em período integral, né? Ou seja, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. São 9 aulas por dia. Na última aula, era possível a gente fazer um grade, ou seja, uma aula que você escolhia que matéria você queria fazer. E assim, você podia fazer policiamento, cavalaria, você podia fazer judô, esgrima, as mais diversas possibilidades. E eu lembro que eu falei assim, eu quero fazer judô, né? Porque eu vou aprender uma arte marcial, são 4 anos fazendo judô, eu vou aprender uma arte marcial. E eu falei, eu quero fazer judô. Mas você não pode, porque a judô é na 4ª e 5ª companhia, que era algo mais ou menos assim. Eu estudava no Platô, que é um local mais ou menos aqui o Fundo Social de Solidariedade, e a 4ª e 5ª companhia era só de homens, não tinha mulheres lá. E a 4ª e 5ª companhia ficava mais ou menos onde era a prefeitura. E como eu, uma mulher sozinha, poderia descer dentro de um quartel, descer sozinha no final do expediente, andando até a 4ª e 5ª companhia? Não poderia. E aí eu fui ficando, né? Incomodada com esse outro, não tem nenhuma outra mulher, então você não pode fazer judô. Eu comecei ali, né, e graças a Deus esse tempo tinha mulheres oficiais que eram colocadas lá justamente para prestar esse auxílio, elas nos orientavam, não, você não pode namorar com aluno, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, mas de certa forma elas nos defendiam, eles falavam assim, você quer fazer judô, por que você não pode? E eu consegui começar a fazer judô e fiquei lá 4 anos fazendo judô, mas eu me recordo disso, dessa diferença. E uma outra coisa emblemática que a gente fala, né, salientando as diferenças, outra coisa, batalhões e operações especiais, rota até hoje não tem mulher, se tiver, talvez seja na administração. Batalhões de operações especiais, COI, choque, policiamento estádio, nada disso podia ter mulheres, né? E a gente queimava lá na academia, a gente queria fazer aquele movimento de enfrentamento. E aí o que eu falo, quando a gente toma consciência de que existe uma diferença, e a gente fala assim, não, eu não admito que seja dessa forma. Tanto que ao longo de toda a minha carreira de 23 anos, diversas entrevistas eu tive a possibilidade de dar. Em nenhuma delas eu citei nada do que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Porque naquele momento que eu falava, primeiro a minha visão institucional, né? Eu estou aqui para falar a minha visão institucional e não a minha visão pessoal. Aqui eu estou falando uma história pessoal. Mas mais do que isso, né? Ali, se a gente esmorecesse, parece que o que aconteceria seríamos esmagados, né? Então a gente tinha um cuidado muito grande. E aí, por não poder ir em operações especiais, todas as meninas começaram a ficar muito revoltadas e começaram a estudar muito, a ponto de ficar entre as primeiras colocadas, que possibilitaria de escolher qualquer unidade, né? Pode passar o próximo. Lá nós éramos a minoria, né? Só éramos em 3 na sala, essa era a minha sala do último ano, pode passar. E aí o que aconteceu? Uma coisa extremamente curiosa. Eu, depois de 5 anos sem mulheres na Academia do Barro Branco,
A minha turma foi a segunda. Em 2001 teve a primeira formatura de mulheres, quando acabaram os batalhões femininos, né, as mulheres só poderiam ir para batalhões femininos, acabaram os batalhões femininos. Nós íamos nos formar e nós poderíamos ir para qualquer lugar. Olha que frio na barriga dos nossos comandantes. O que vai acontecer? Elas podem ir para qualquer lugar, para qualquer lugar, menos os batalhões especiais. Mesmo que você tivesse sido a primeira colocada, podendo escolher qualquer coisa, se você fosse mulher, você não poderia ir para um batalhão especial. E aí o nosso comando, com uma preocupação, né, ao invés de ele falar assim, que era o que nós esperávamos, equidade. Você é a primeira, escolhe onde você quiser. Você é a segunda, escolhe onde você quiser. Como é com os homens, eles poderiam escolher qualquer vaga. Não. O que eles fizeram na primeira turma que saiu? Eles separaram os batalhões com menor criminalidade. Os batalhões que eram menos perigosos das mulheres trabalharem, exceto o choque. E as mulheres podiam escolher entre esses batalhões mais seguros de trabalhar. Era o centro de São Paulo, era a zona norte, a zona oeste, ali era uma área mais tranquila, né? E aí nós, que iríamos nos formar no ano seguinte, nós ficamos revoltadas, indignadas, assim, muito bravas mesmo. E o que aconteceu? Uma aluna da minha turma, próximo ao dia da nossa formatura, nós tivemos uma reunião com o Comando Geral da Polícia Militar e ela levantou a mão e falou: coronel, o ano passado aconteceu assim, assim, assim. Esse ano nós gostaríamos de poder escolher qualquer unidade. Por que não? Por que nós não podemos ir para qualquer lugar? Aí ele falou assim: vocês querem ir para qualquer lugar? Então tá bom. Ele separou os piores, os de maior criminalidade, os que existia uma guerra civil ali, e as mulheres só podiam escolher ali. E eu fui trabalhar no Capão Redondo. Aquela foto foi meses depois que eu me formei. Eu fui trabalhar no Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Santo Antônio. Como eu falei, eu acho que Deus está na nossa vida e intercede por nós. Foi a maior escola, a maior e melhor escola que eu pude ter. Ali eu vi o melhor do ser humano e o pior do ser humano, né? A quantidade de homicídios, de crimes violentos, e a possibilidade de ajudar estava ali presente diariamente. Mas para vocês perceberem a dificuldade da equidade e da igualdade quando ela é possível, né? Então a equidade no teste de aptidão física, nós somos diferentes fisicamente, o homem pode gerar uma criança? Não pode, então nós somos fisicamente diferentes, mas profissionalmente nós somos iguais, porque não podemos escolher qualquer lugar. Essa que era a questão que nos indignava. Pois bem, fui também trabalhar no Corpo de Bombeiros, né? Depois de um tempo, consegui estudando muito, fui trabalhar no Corpo de Bombeiros. Isso a mim não era diferente, gente. A mim não era diferente. Eu me recordo como se fosse ontem, um dia de um teste, de um exame, né? Era um exame para a gente fazer o desencarceramento, estudar, né? E fazer uma prova de como era o desencarceramento. Um veículo bateu, as vítimas ficaram presas, tudo simulado, ficaram presas nas ferragens. Existe um procedimento e cada um tem uma ação. Qual seria a minha ação? Nada, deixa eu ficar olhando para ver se tem um carro. Era isso que eles queriam que eu fizesse. E o que eu queria fazer? Eu falei assim, eu quero pegar o desencarcerador, que tem 40 quilos, mas eu aguento, porque eu treinei para isso. Eu quero pegar esse desencarcerador e utilizar, é isso que eu quero fazer. Nesse momento, eu não quero ser quem vai ficar olhando o trânsito. Éramos uma equipe de 5, 4 homens e eu mulher, né? E eu não poderia treinar o que eu tinha me preparado uma vida toda para fazer aquilo. Então era esse tipo de situação que a gente se deparava diuturnamente. Não, você é café com leite, você é mulher, você é fraca, você não é capaz. E aí, diariamente, a gente tinha que provar, não, eu vou mostrar o que fiz. Vou mostrar aqui, para que eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui, eu treinei, eu estudei, eu sou capaz sim. E isso permeou a minha carreira profissional por 23 anos. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu tenho certeza que permeou de vocês também. Tanto a exploração, quanto o julgamento, quanto a necessidade de você provar e comprovar diariamente que você é capaz, que você faz igual, que você faz melhor. Mas era assim, se você faz melhor, é porque algum homem, né, você é PF de algum homem te ajudou. Se você faz pior, é porque tinha que ser mulher mesmo, né? Se você fez melhor, é porque alguém te ajudou. Se você fez pior, é porque tinha que ser mulher mesmo. Então isso é dolorido, é trágico e é impactante, mas é a realidade. Uma realidade que a gente tem que enxergar para conseguir mudar. Pode passar para o Fui mãe... Oi? O Rude?
depois que... mas a gente desenvolve. E eles já formaram, né? Não, mas a gente desenvolve mecanismos. Isso é muito bom no meio militar, a gente desenvolve mecanismos de autodefesa e de... nunca tive problema nenhum, especialmente com subordinado, muito tranquilamente. Todo mundo entendia muito bem a caneta e a pólvora, era tranquilo. Mas a gente foi mãe também. E no processo de maternidade não foi diferente, gente. Para vocês terem uma ideia, hoje eu olho, eu falo assim, às vezes a gente no afã de trazer a equidade, de mostrar que é capaz, a gente acaba sacrificando quem a gente mais ama. Eu falei, a Priscila foi impressionada, como eu falei, né? Nos meus 2 filhos aconteceu a mesma coisa. Eu voltei a trabalhar quando eles tinham 9 meses. Quando eles tinham 9 meses, eu ainda amamentava. Mas quando eu voltei a trabalhar, eu tinha que fazer um serviço que era um serviço de oficial de área no Bombeiro, que você fica responsável por 35 municípios. Tudo que acontecer de mais grave, você vai explodir um caminhão de produtos químicos. Sou eu que vou e coordeno toda a equipe, né? E era assim, eu tirava esse serviço, eu fazia esse serviço. Só que eu amamentava, ainda o que eu fazia? Eu levava o meu neném para dormir comigo no quartel, né? Outras coisas também, né, que aconteciam, que fica até complicado de falar, mas o julgamento, né? Eu lembro que logo que eu voltei algumas vezes, né, imagina, você passou por uma gestação de 9 meses, uma amamentação de mais 9 meses e voltou a trabalhar. Eu lembro que com 40 dias eu voltei a fazer atividade física para ficar fisicamente apta, né, a voltar a trabalhar. Mas ainda assim, o trabalho de bombeiro é muito pesado. Quando eu voltei a trabalhar, em algumas ocorrências eu passei mal, baixou a pressão. E aí, os superiores, os comandantes, não poupavam as críticas. Então, assim, essa era a realidade. Mas aí, quando a gente não está satisfeito, às vezes, né, com a dureza, né, e com os desafios que a vida nos traz, a gente faz uma opção por algo ainda mais desafiador, né? E aí, em 2020, a gente optou por entrar numa candidatura a prefeita da nossa cidade, porque a gente entendia e via que a gente podia fazer algo a mais. E aí a gente adentrou a um universo, né, e isso foi durante a campanha, quando eu fiz 40 anos, a gente adentra um universo que é ainda pior do que o meio militar. É ainda mais machista, julga ainda mais. E eu não estou falando da população, eu estou falando do meio, gente, do meio, que é algo muito triste. E eu estou falando isso como uma tomada de consciência para a gente poder depois dar deixa para a doutora Bélgida e a doutora Alessandra, para poder, né, trazer essa discussão que é uma realidade que todas nós passamos. Às vezes é difícil a gente admitir, mas que a gente passou, né, muitas coisas. Cada uma de nós passou muitas coisas, né? E quando a gente vem para o meio político e entra em uma campanha, eu me recordo, né, no período da campanha, a Eliane está aqui junto com a gente, a revolta que dava. Quando os homens, os candidatos, podiam fazer coisas, assim, a vida pessoal deles era, assim, livre para eles fazerem o que eles quisessem, né? Assim como a vida pessoal de cada pessoa, né? E eu, mãe, 2 filhos pequenos, casada, profissional, trabalhando muito, e assim, o que vinha de informações falsas, que intencionavam falar assim, ela é uma mulher que não merece estar aqui. Ela não é uma mulher de família. Ela é uma mulher que não representa. E aí, as invenções, as desconstruções, né? E tudo isso nesse meio. E não só isso, pode passar para o próximo. Não só isso, eu tive a oportunidade ali no gabinete, uma das coisas só que nos surpreende, né? Algumas nos surpreendem, né? Então, eu me recordo de algo que acontecia na polícia e que continua acontecendo com uma certa frequência no meio político. Acontecia muito na polícia, era assim, estava eu, às vezes, comandando uma operação, né, eu, 1,65 m, e às vezes tinha um soldado do meu lado, né, 1,80 m, 1,90 m, né, e vinha alguém pedir alguma informação, perguntar, falar com o comandante. Nenhuma situação se dirigia a mim, sempre se dirigia ao homem e falava, olha, você que está comandando aqui, isso sempre acontecia. E passou a acontecer a mesma coisa no meio político, né? Eu me recordo que, assim, às vezes alguém queria marcar na época, né, a gente tinha o vice um pouco mais presente, quando existia uma necessidade de alguma reunião política, era assim, não, então você vem, prefeita, como vice, na impressão que era o vice que ia decidir, porque ele era homem, então ele que ia tocar isso, né? Então, muitas situações, não foi uma, não foram 2, foram muitas situações, era como se assim, você é mulher, você não é capaz, vem um homem falar por você.
E eu lembro, eu me recordo de uma situação emblemática que foi, eu estava no meu gabinete, um senhor foi lá falar comigo, um senhor com 60 anos, mais ou menos, e quando ele chegou, né, no primeiro ano, ele falou assim, prefeita, eu vim aqui dar parabéns para a senhora, porque apesar de ser mulher, a senhora está fazendo um bom trabalho. Ele chegou e falou isso para mim, nessa oportunidade. Pode passar. Então, gente, por que eu falei tudo isso? Eu peço até desculpas, né, se em algum momento foi chocante, né, algumas situações, mas a gente procurou pegar só situações mais amenas para falar. Mas quando a gente toma consciência que existe um problema, e existe um problema na nossa sociedade, que é homens e mulheres, e pessoas com deficiências, e as pessoas não são tratadas da mesma forma, as pessoas são tratadas de formas diferentes. E a gente precisa fazer algo, a gente precisa tomar consciência disso e traçar estratégias para que isso seja modificado. Para que nós mulheres, que somos mais de 50% da sociedade, tenhamos as mesmas oportunidades. Para que não sejamos julgadas em nossas escolhas. Se você optou, quantas vezes você já viu uma mulher ser julgada porque optou não ter filho? Porque optou não se casar? Porque optou morar sozinha? Porque optou se separar? Porque optou ficar em casa, ser dona de casa, ou porque todas as opções elas são julgadas, né? Todas as nossas opções elas são julgadas. E quando a gente toma consciência, né, que existe a desigualdade, quando a gente cria um raciocínio crítico, a gente possibilita a mudança, a gente toma consciência e torna possível decisões de políticas públicas, no meu caso, mas de decisões diárias das nossas vidas, para que a gente faça a mudança da sociedade, porque tudo isso depende de nós, que somos nós que educamos os nossos filhos vão educar os nossos netos, e a gente precisa fazer essa mudança na sociedade para que ninguém mais seja vítima de nenhum tratamento desigual, para que todos nós tenhamos de fato as mesmas oportunidades. Muito obrigada. Parabéns, prefeita. É sempre muito bom, né? Acho que é a terceira vez que eu vejo a prefeita palestrando e a gente sempre fica bem impressionada com as histórias. Quando ela falou lá no bombeiro, né, que levava o filho para o quarto da sala, meu Deus, prato feito, o que é isso, prefeita? Cada uma, né? Parabéns. Bom, agora nós vamos dar início então à nossa roda de conversa. Prefeito, obrigada, fica à vontade, tá? Doutora Cláudia e doutora Alexandra, vamos fazer a foto junto? Dona Eva, vem fazer foto. Vem aqui participar da foto. Marilene também.
aqui, né? Bom, então agora eu quero convidar a doutora Alexandra Parra, a doutora Cláudia Belchet, também a Vanessa aqui, né? Com a escritora, a outra luta incansavelmente pelas mulheres. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente. Dona Eva, cadê Dona Eva? Como vocês querem fazer a configuração? Fica por à frente da mesa? Vamos lá. Agora é a hora de todo mundo abrir um bombom. Já começar a comer, bater o carrinho. Tá, pode deixar comigo, o fio tá comigo. Então, sim, Vocês ouvem bem ou precisa do microfone? Ouve bem? Eu acho que a gente fica mais próximo sem microfone, né? A Marilene falou que Fica com o microfone lá em... Bom, gente, nós vamos promover essa roda de conversa realmente para a gente trocar experiência, porque cada uma tem uma realidade, né? A prefeita estava aqui, estava contando uma história dela, como ela se colocou no mercado de trabalho, assim como cada uma de nós tem a sua própria história. Até porque a gente optou em ficar em casa, ou não optou em ficar, mas se realizou, às vezes formando um filho, vendo uma filha tomando um rumo diferente. Então, é para vocês participarem, tá? Ninguém aqui é dona da verdade, ninguém aqui sabe tudo. A ideia é para a gente poder conversar e aprender mais. Toda vez que a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas com realidades diferentes, a gente começa a reavaliar a nossa própria realidade e até a nossa forma de julgamento, nossa forma de pensamento. Por isso que essas conversas são tão importantes. Ainda mais quando a gente fala em março, né, no mês da mulher. Nem vou falar do dia. Se a gente falar, não é que o nosso dia são todos. É ou não é? E falar que a gente só tem um dia, eu tenho 365. Eu trabalho os 365. Mas o março seria uma data para a gente poder refletir, às vezes repensar. Será que não está a hora da gente ajustar alguns rumos? Né? Estamos todas dentro de um barco, não existe às vezes alguns momentos em que a gente precisa dar uma acertada nesse leme, às vezes pegar um outro caminho. Então vamos falar disso um pouquinho. A doutora Cláudia vai trazer dados, vai falar do mercado de trabalho, vai falar de lei e depois a gente joga a palavra para vocês, tá? Combinado? Sim? Sim! Ah, então tá bom. Ouviram a voz. Gente, eu posso andando, porque eu não gosto de ficar muito sentada. Eu devo ter deve ter formiga na cadeira. A gente quer fazer roda, mas é uma roda que eu não consigo enxergar todo mundo. Aí eu vou ficar em pé aqui para enxergar todo mundo, principalmente a Teresita. Todo mundo conhece a Teresita aqui? Conhecem? Ótimo, então. Não conhece? Pô, você conhece sim. Os estão em todos. Estão em todos, né? Locais possíveis e imagináveis. São dois guerreiros. Exatamente. O nosso objetivo, eu estava conversando com a Lê, a gente vai trazer alguns dados só para que a gente possa realmente fazer algumas reflexões, né? Então eu gosto de comentar que na idade, né, falando de nós mulheres, na idade de algumas, lá atrás, não podia trabalhar para fora, era só dentro de casa, que é um trabalho árduo dentro de casa. Muitas queriam estudar e não podiam estudar. E quando começou-se a poder escolher uma profissão para trabalhar fora de casa, na maioria das vezes tinha que ser professora. Né?
Então eu tenho a avó de uma colega, ela se emociona em contar que hoje ela é advogada e que a avó dela não pôde ser advogada, a avó dela teve que ser professora. Então, primeiramente eu gostaria de deixar o quanto eu sou grata a todas essas mulheres, é meu sonho falar, que vieram antes de mim e que por conta da luta de cada uma delas, hoje eu posso ser uma advogada, eu posso escolher a saia que eu quero usar, o cabelo que eu quero usar, a maquiagem que eu quero usar, porque antes não era dessa forma. Então, eu gostaria de uma salva de palmas a todas que foram antes de nós. E tem complicado para que nós pudéssemos estar aqui, muito sofrimento. E aí, dentro desse recorte do mercado de trabalho, ao que eu fui convidada para estar vindo aqui falar, eu gostaria de compartilhar com vocês, como a prefeita colocou, nós somos aí cerca de 55% da população. E quando a gente fala de 55%, desses 55%, nós temos 52,75% trabalhando. Esses dados são do 4º trimestre de 2023, então recente. E a gente tem 47,25% que não estão trabalhando, né? E dessas que estão aí dentro do mercado de trabalho, desses 52,75%, a gente tem um recorte que em números ele traz 47,8 milhões empregadas, 42,8 desempregadas e 1,9 milhões que desistiram de procurar um emprego. Então, esses números estão dentro dessas 52,75 que já estiveram dentro do mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem, infelizmente, uma dificuldade muito grande da mulher ser inserida dentro do mercado de trabalho. Estamos aí em 2000, falando que os dados são de 2023 e 47,25 fora do mercado de trabalho, muitas, a gente está falando só de quem tem idade para estar, tá? Muitas ainda, infelizmente, porque são proibidas de estar. A gente tem aquelas que são por opções? Temos, mas infelizmente nós temos muitas que ainda estão fora porque elas não podem. Eu coordenei cursos de faculdade, pós-graduação e o curso de Direito. E eu lembro de alunas que sentavam na minha mesa e falavam: professora, eu vou trancar a faculdade. Por quê? Porque o meu marido está com ciúmes. Eu não posso mais estar nesse ambiente. Não, calma. O que você vai fazer para interferir naquela vida pessoal? Eu mandava para o serviço social, mas é difícil porque você não está dentro da casa para mudar cultura, para falar com esse marido. Então a gente ainda tem, infelizmente, muito em relação a este dado estatístico. Vou passar para outros, mas antes de passar para outros, eu gostaria de saber aqui da história de vocês, quem puder compartilhar, quem não pôde trabalhar porque o pai não deixou, só pôde depois que casou, ou porque o marido não deixou. Conta pra gente um pouquinho. Meu caso é que meu pai, eu arrumei um trabalho, eu tinha 19 anos, e meu pai pediu para eu parar de trabalhar porque ele queria que eu estudasse, mas eu estava estudando. Mas ele queria que eu parasse de trabalhar e me dedicasse ao estudo apenas, porque ele precisou trabalhar e estudar e sofreu muito com isso, tá? Então, acho que ele falou: não, eu sustento vocês, mas para vocês estudarem e não trabalharem. E aí, só quando eu comecei a namorar com meu marido e a gente pensou em casar, eu falei: pai, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso fazer meu enxoval. E eu convenci ele, eu comecei a trabalhar de novo. Aí você pode começar a trabalhar de novo. Mais alguém quer compartilhar? Quando eu tinha 18 anos, Estão ouvindo? sim, estava falando baixinho. Quando eu tinha 18 anos, lá no México, né? Eu tive a oportunidade de ir trabalhar nos Estados Unidos e eu ia ganhar não sei quantas vezes mais do que eu ganhava no terreno inteiro. Meu pai não deixou também. Também não deixou. Não deixou. Aí tinha que respeitar. Mas eu fiquei um pouco frustrada porque eu queria ir. Muito bem. Mais alguém? Aqui. Fala alto, que é o microfone. Não precisa, eu acho.
Precisa, gente? Estão me ouvindo? É muito bom, né? A gente compartilhar os conhecimentos, como já foi falado. A gente sempre aprende com a história do outro. E a colega aqui, totalmente o oposto, né? Seu pai pediu para você parar de trabalhar, para você estudar. E o meu pai não queria que a gente trabalhasse. A gente morava na roça, né? Claro, no sítio, no interior. E aí eu sempre quis estudar. A gente queria muito no tempo de adolescência, né? A gente queria terminar e queria que ele arcasse com os estudos. Os estudos da gente lá na época, a gente ir da escola, era um caderno com lápis, uma caneta, só isso. Ele não tinha condições? Tinha condições. Porque o bicho era assim mesmo, ele não queria que a gente estudasse. Ele não queria que as filhas tivessem um conhecimento e crescessem de uma outra forma, em uma profissão e em conhecimento, porque a gente só cresce quando tem conhecimento, não adianta. Se você não buscar conhecimento, você não adquire outras coisas, porque é através do conhecimento. E eu falava, pai, eu vou para a escola e eu preciso de um caderno. Eu falei até para a Alessandra, só um caderno e um lápis. Aí ele, você quer um caderno e um lápis? Tá bom. Segunda-feira, que é dia de feira, né? É tudo lá na cidade. Eu vou trazer uma caneta para você. Eu vou trazer duas. Eu vou trazer uma enxada para você. E lá chama foice, né? Foice, vocês já cortaram uma coisa. Nossa, gente, mas aquilo caía, sabe? Numa tristeza. Eu digo, não, o senhor não quer que a gente estude, mas eu vou estudar. Enfim, não continuamos, não terminei o meu estudo lá. Logo então, se ele não dava a oportunidade de a gente estudar, imagina ele sair para trabalhar. Porque ele achava que a gente deveria estar com ele para ajudar na roça, né? Coisa absurda. Então eu falei, não, a gente vai estudar, eu vou estudar. Inclusive nós somos em 14, 13 livros, né? 3 homens e 10 mulheres. Só eu que eu consegui fazer uma faculdade, consegui um trabalho. E a minha irmã mais nova, que a gente deu a maior força, hoje ela é solteira, 24 anos, e graças a Deus ela está terminando um doutorado lá em Alagoas. Né? Mas é porque ele quis, ele deu força? Não, jamais. A minha mãe, sem condições, né? Às vezes de falar eu poderia falar. Você quer colocar suas filhas em mau caminho? Era bem assim. Em mau caminho, deixar estudar, subir nesse carro da cidade. Você sabe lá o que ela vai fazer, coisa boa não vai, sabe? E a gente vinha se entristecendo muito, e até tem algumas irmãs que têm esse rancor dentro, né? Dela. Eu não tenho, porque foi o jeito que ele foi criado, o jeito que passaram para ele, e ele quis reproduzir nos filhos, mas não somos obrigados também, né, a aceitar tudo isso. Eu debatia muito com ele. E uma coisa interessante também foi quando falou de família. Gente, é muito bonito. Quando as meninas falam que querem impor na sua vida, mas você não tem filho, você não casou ainda. A minha irmã tem 25 anos em Alagoas, está doida para casar e não tinha um namorado, e está assim, porque a sociedade coloca nela que ela tem que casar com 24 anos lá, em Alagoas. É uma menina muito bonita, tem tudo para ver. Não se precisa casar. Agora, arrumou namorado, já marcou o casamento pro ano que vem. Conversei com ela do filho, mas não é assim, minha irmã, tem certeza que é isso? Né? E do filho, quando a prefeita estava falando, eu casei, vai fazer 20 anos, e eu sempre gostei de ficar com criança, né? E só que eu fui deixando a minha maternidade para depois, tal. Quando eu percebi que eu ia para 40 anos, meu Deus, eu digo, não, eu tenho que ter um filho. Mas a sociedade colocava essa posição. Você não vai ter filho. Por que não vai ter filho? Você já está velho, olha, melhor nem ter mais filhos, porque você vai sofrer na gravidez. É arriscado até. Mas é tudo isso que a gente vai aprender, que a sociedade passa para a nossa vida, a família. E o bom de tudo é que a gente supera. Quando a gente busca conhecimento e quer se superar na vida, não tem quem não supere com a força de vontade, né, gente? Dentro desse assunto, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade com vocês. A nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é de 43, originalmente de 43, aí tem algumas mudanças. E lá, a gente tinha um artigo até 2017, extremamente recente, que a mulher casada, ela estava autorizada a trabalhar. Casou, pode trabalhar. Ou seja, antes era propriedade do pai. Agora, casou, você pode trabalhar. Porém, tinha da seguinte forma uma ressalva, um parágrafo único, tá? O pai ou o marido pode pleitear a rescisão do contrato de trabalho desta mulher em casos que o trabalho dela esteja ameaçando aos vínculos da família ou
perigo manifesta as condições peculiares da mulher. Quais são as condições peculiares da mulher? Ou seja, limpar a casa, cuidar dos filhos. Então, se ela está trabalhando e está fazendo isso, o marido ou o pai pode ir lá e falar assim, olha, está rescindido o contrato dela. Desde 1943, ficou na nossa, vigorando essa lei, até 2017. Estava em desuso, mas estava lá na nossa legislação. Não é um absurdo? Ainda bem que os homens não sabiam disso, né? Ainda bem. Mas é muito absurdo. Então, quando a gente ouve, né, esses relatos, cada um compartilhando a sua história, a gente vê efetivamente que a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? Então, a fala da Cleide, ela colocou assim, porque o meu pai foi criado assim e ele reproduzia. Quando que a gente vai quebrar esses ciclos de reproduzir tantas questões relacionadas não só ao preconceito em relação à mulher, mas em tantos outros? E aí, dentro disso, eu vou pedir para a Teresita, que é a nossa psicóloga, se ela pode falar um pouquinho sobre isso para a gente. Essa questão de reproduzir aquilo que a gente vai vivenciando, aquilo que a gente vai aprendendo. Da cara dela, só para ela participar, viu, gente? É o microfone, Teresita. É a filha da onça, né? Surgiu agora na nossa conversa, não é verdade? Você podia nem ter avisado, assim, pra gente pegar na contramão. Aí eu não vi que foi. Bom, na verdade, tudo isso que está sendo falado, quando esse círculo se rompe? Esse círculo vai se romper através do processo da educação. Porque é uma cultura e toda cultura tem que ser mantida por meio da educação. Mas ele também vai se romper, não só pela educação, quando a mulher se empoderar. A mulher tomar consciência dos seus direitos e das suas responsabilidades e começar a agir em favor dela própria. E aí eu acho que há grandes chances de se começar a fazer poucas mudanças. Né? Nós ainda não temos esse domínio em torno de todas as mulheres. Adianta uma, duas, três, essas são sementinhas, mas é necessário que a mulher reconstitua, né? E reveja os seus próprios valores e aquilo que ela deseja. Não aquilo que desejam para ela, mas aquilo que ela deseja para si. E aí é o empoderamento da mulher, um processo consciente de ação contínua. Muito bom. Ainda continuando dentro dessas questões de dados, a gente também tem os dados relatando que as mulheres elas estudam muito mais do que os homens. Então elas se preocupam em estar se qualificando, buscando efetivamente uma faculdade, uma pós-graduação e assim por diante. Porém, o que as pesquisas apontam, dados do IBGE, são que os homens ocupam cargos de chefia muito mais do que as mulheres, né? Então, falando aí numa questão de 100%, a mulher ela vai estar com cargo de liderança, falando com dados de 2022, 39,2%. A gente tem os homens com 61% nos cargos de liderança e muitas vezes sem ter a mesma qualificação técnica do que a mulher. Por que disso? Qual que é o motivo de que as mulheres têm toda essa dificuldade de alcançarem os cargos de liderança? Quem aí arrisca? Machismo? Só pelo fato dela ser uma mulher? Mas eu acho que também tem uma questão de que a mulher, não sei, posso estar enganada, né? A mulher, muitas companhias, muitas empresas devem contratar mulheres porque elas engravidam, elas têm que ficar afastadas, elas têm que amamentar, elas ficam menstruadas. Então, não sei, acho que é isso. Exatamente. Tá? Então, um dos fatores é justamente esse, pelo fato dela ter que se ausentar em razão de ter filhos. Eu trabalhei numa empresa quando eu tinha 18 anos, que era um plano de saúde, do servidor público, lá no Mato Grosso do Sul. E eu lembro que tinha um setor que era da auditoria, que tinha homens e mulheres. E eu era uma estagiária, depois eu fui contratada, eu ia no ônibus fretado com eles embora. E eu lembro de um dia que isso me marcou bastante. Quando eu falei assim, por que a Mirna não está mais trabalhando com vocês, de digitadora? A empresa não aceita mais mulheres digitadoras, porque quando está na TPM, quando menstrua, elas diminuem o rendimento.
Gente, são muitos absurdos, né? São muitos absurdos, demais. E quem mais? A Lê, você quer contar um pouquinho dessa história, nessa parte? Ai, gente. Maternidade por causa de trabalho? A maternidade foi um passo bem importante na minha vida. Eu sou mãe tardia. Toda. Eu fui mãe tardia porque eu tinha vários problemas para engravidar. Você quer que eu levante, sua irmã? Eu fui mãe tardia. Quando eu optei pela gestação, então eu sou de uma época que fala assim, a gente tem que estar estabilizada financeiramente. Não estava, mas o meu relógio biológico estava lá gritando que eu não podia ver meu marido, eu só pensava, filho. Eu tive minha filha com 39. Hoje eu estou com 52, faço 53 dia 1º de abril, hein? E aí, mas eu trabalhava muito. Eu trabalhava no escritório de advocacia, onde eu gerenciava uma média de uns 60 advogados, assim, eu trabalhava muito, das 7 à meia-noite, eu só trabalhava. E quando eu optei por ser mãe, eu consegui realizar, depois de vários tratamentos frustrados, eu não era uma pessoa registrada, não era CLT, né? Então era um contrato. Eu já produzia mais. E aí eu fingi, quer dizer, o meu chefe fingiu que eu pedia conta e eu fingi que eu me demitia. Mas na verdade, assim, eu não era mais produtiva. Aí o que aconteceu? Eu voltei para minha casa com a minha filha, com o meu marido e falei, aí vem a função feminina. Como eu consigo ajudar a minha casa? Reduzir custos. Não é assim que a mulher faz quando a gente está em casa? Então, festinha de 1º ano da filha. Quem que enrolou o brigadeiro? A mãe, né? Então, eu fui passando por aquilo. Fui vendendo o carro, eu precisava ajudar meu marido com as finanças dentro de casa. Porque do dia para a noite, eu arcava com 50% das custos de casa e ele com 50%. De um dia para o outro, ele tinha que arcar com 100%. E aí a mulher passa por um outro problema, que é o etarismo, né? Que a mulher, mãe e mais velha, gente, é plano sujo, né? Sabe por quê? Não é? E aí eu tive uma pressão em casa, na verdade, eu tive uma pressão dos meus credores, que falavam assim, Alexandra, você é importante, volta para o mercado de trabalho, porque a gente está querendo receber. E aí eu brincava com o meu marido e ele falava assim, não, você precisa se recolocar. Só que uma mulher, mãe, dos seus 40 e poucos anos, não se recoloca em empresa. Não se recoloca. O que nos sobra, a gente tem que correr e vamos para o nosso malabares, né? E vamos advogar e vamos fazer o que a gente... Eu falei, não consigo me recolocar no outro escritório, porque eu não estou mais nesse perfil. E aí eu tive que, calma, vamos ter cautela, né? É uma opção a médio e longo prazo. E aí eu comecei a investir na minha profissão, eu comecei a trabalhar. A minha filha hoje está com 14 anos, eu consigo me dedicar. Mas foi um trabalho árduo de eu me conscientizar e manter aquela calma interna, sabe? Vocês vão me entender. Sabe aquele dia da oração? Que você fica calma, tudo passa, tudo vai dar certo. Mas foi muito difícil. Eu sou de uma geração de advocacia, a doutora Cláudia sabe, né? Que a gente era da geração do JD Filho, né? Então, aí vamos contratar uma moça bonitinha para ela ir lá e conseguir algo. Porque na hora que é uma grande discussão, a gente manda um advogado. E a gente sofre preconceito até na própria família. Eu sou filha caçula de 9 irmãos, nós somos em 5 mulheres e 4 homens. Apenas 3 se formaram, tiveram curso universitário, minhas irmãs todas são donas de casa, com muito orgulho. E eu lembro que quando eu fui promovida, a minha irmã virou para mim e falou assim, mas você saiu do seu chefe? Você o quê? Quando eu fui promovida, você saiu do seu chefe? Porque são essas coisas que nós escutamos. A gente vai escutando porque é como se a gente não tivesse capacidade. Nós não temos capacidade. Eu lembro quando a gente fazia entrevista, perguntava assim, mas você quer ser mãe? Como se isso fosse te mutilar. E quem é mãe aqui sabe o quanto nós produzimos depois da maternidade. Porque a gente não tem tempo para tomar café e não precisamos fazer.
Vamos, gente, né? Eu lembro que assim, ó, carrinho aqui, né? Telefone aqui, a perna ficou até mais grossa de ficar balançando o carrinho, não é? E assim, e aí falam que nós não estamos capacitados, porque na hora que é o lugar de fala, na hora que é o lugar de se colocar, vamos colocar os homens, porque nós nos abalamos emocionalmente. Graças a Deus, que as nossas lágrimas lavam a nossa alma. Pelo menos isso não sai esmurrando as pessoas, né? A gente chora porque a gente sente e a gente tenta resolver. Eu gosto muito da história da Marilene, a Marilene também está à frente do Clube de Mães, e a gente conversa bastante das mulheres que passam muito tempo se dedicando à família, que hoje é uma realidade, tá? Que ela se dedica à família, porque se o homem trabalha e ele está bem, porque ele tem um respaldo dentro de casa. Tem alguém que está sustentando, que está aguentando, né? E de repente, quando essa mulher se divorcia, ela se vê assim, ó. Ela não estudou, ela não se qualificou, e ela está numa idade que ela não é mais aceita pelo mercado, porque é velha, né? Porque a gente é velha, não pode, e aí a gente não serve mais. Mas ela precisa sustentar seus filhos, e ela precisa sustentar a sua alma, se sentir importante. O que ela faz? Bom, eu vou usar o microfone porque a voz é muito baixa. O que ela faz? Ela tem dois caminhos. Ou ela se anula e cruza os braços e fica independente de outros, ou então ela arregaça a manga e vai para frente. Não é, Angélica? Angélica é conhecedora da minha história. Resumindo bem rapidamente, eu sou uma das 6 filhas mulheres e 3 homens, família grande. Também passei pelo processo, nasceu com as minhas irmãs, de não estudar porque o pai não deixava. Filha, mulher não se estuda, só trabalha, né? Trabalhar, a gente trabalhou desde cedo, desde 7 anos de idade, que eu me conheço por gente, eu já trabalhava. Bom, depois, andando aí pela vida, né, seguindo o destino, encontrei uma pessoa, conversávamos muito, vontade realmente de estudar. Eu era boa na escola na época, que aprender o nome, que era isso que meu pai falava, você tem que aprender o nome. Ah, não, depois que a gente casar, a gente estuda, eu também vou estudar. Resumindo, casou, não, mulher minha não precisa casar e não precisa trabalhar. Porque eu trabalhava fora. Depois de 15 anos, deixa eu ver se tem uma aguinha aqui com a garganta. Depois de 15 anos, né, fora do mercado de trabalho, fora do convívio mesmo, veio a separação. E aí, uma filha, fora do mercado de trabalho, sem estudo, né, Angélica? E aí, o que fazer? Nos primeiros momentos, gente, a gente sabe que o chão abre, né? O chão abre, a gente cai e não sabe nem como sair de lá. Mas aí que vem a perseverança, vem as amizades que a gente tem para ressurgir daquele local, regaçar as mangas, olhar para a filha, lógico, e recomeçar do zero. Então, vai lá eu trabalhar e trabalhar muito. Eu estudei minha filha, criei minha filha, formei minha filha e chegou a minha vez de estudar, me formar e hoje estou fazendo pós-graduação. Então, de todas as conversas que a gente ouve, né? E hoje eu convivo aí com centenas e centenas de mulheres dentro do clube de mães, fora do clube de mães, e eu sempre vejo elas falar, e com mulheres que têm, assim, por exemplo, que nasceram em 1930, 33, enfim, você imagina a idade dessas mulheres até hoje, que as mulheres hoje estão vivendo mais, né? Eu tenho um exemplo aqui na minha frente que eu falo, essa me inspira e eu quero chegar lá igual a Angélica, não é? E eu sempre falo para elas, já passaram por todas situações, muitas que quando o companheiro acabou indo primeiro, elas falam pra gente, respira, agora eu começo a viver, porque elas não tinham vida, elas não tinham trabalho, né? E
por isso, gente, o Clube de Mães é uma alternativa muito forte para essas mulheres. Porque ali elas encontraram um caminho de trabalhar, produzir, vender, ter seu dinheiro e ser dona da vida. Né? E sempre a gente conversa que todas nós, independente do que passamos lá atrás, nós podemos superar, nós podemos ser muito mais e estar onde a gente quiser. Hoje, quando muitas pessoas verem eu sentado aqui ao lado de duas doutoras, falam, olha, a gente fica feliz em ver você, o seu crescimento, porque eu não venho de um berço, eu venho de uma roça da terra, né? E criada numa educação super diferente, como a Cleide falou. A educação dos meus pais foram severíssimas, e eles educaram a gente assim, que eu demorei para perder o medo até de falar. Quando eu ia para o Clube de Mães, quando eu cheguei para o Clube de Mães, segundo a Inês, que foi a minha coordenadora na época, eu entrava calada e saía muda, ou entrava muda e saía calada, eu não conseguia falar. Hoje eu estou faladeira um pouquinho demais, mas a gente vai se superando e a gente vai, superando os obstáculos. Eu acho que é isso que é importante, que nessa atualidade que a gente está, a gente consiga passar essas nossas experiências sem vergonha de falar sobre elas, para ajudar outras mulheres que estão aí ainda nesse mundo de medo, achando que não é mais capaz, achando que a vida acabou. A vida não acabou. Eu me formei na faculdade com 45 anos e hoje estou fazendo pós e vou fazer e vou continuar. E hoje eu fico, sou vó, ai que maravilha, sou vó de 2 netos. E hoje eu tenho mulheres que não acreditavam mais em que estão fazendo faculdade. Quando eu olho para essas mulheres que estão lá fazendo faculdade, porque a gente trocou experiência de vida, olha como isso supera. Então, assim, a gente vê números que no passado essas mulheres passam roupa pelo ferro de brasa, limpar a casa com esfregão. Hoje a atualidade muda, mas a gente tem uma coisa que a gente tem que alcançar: a igualdade de trabalho e de cargos, e de salário. O que nós não podemos, gente, vou comentar isso, por exemplo, Valinhos. Valinhos tem uma câmara machista. Não é? Só homens, 2 mulheres. Nós precisamos fazer com que isso seja 50%, no mínimo. Por quê? São nós mulheres que sabemos tudo que enfrentamos no dia a dia, na saúde, na educação, na segurança, em tudo aquilo que a gente vive. Mas nós não estamos lá para discutir isso e melhorar a nossa vida. A gente tem que esperar o que eles decidem. E nem sempre eles decidem aquilo que a gente precisa. Nem sempre eles entendem qual é as nossas dificuldades. Porque o pensamento deles, para mim, é muito diferente do nosso, não é? Então, eu acho que a gente tem que começar, doutora Cláudia, a ter o equilíbrio de discussão de políticas públicas para que nossas mulheres, para a nossa geração, não passar o que nós já passamos. Para a gente, cada vez mais, a gente se superando. E é isso. Por que será que, historicamente, ainda nós temos? Eu vou falar disso já. Deixa eu só fazer uma informação para vocês, que a gente estava falando aqui, a Lê falou da dificuldade da mulher, ela sai do mercado de trabalho e depois para ela voltar, né? Talvez uma resposta pode ser em relação a um dado aqui que nós temos em Valinhos, das microempreendedoras individuais, das microempresas, 47,6% é de mulheres. Então a mulher, como ela é multitarefa e ela tem essa dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, para estar ali, porque o mercado de trabalho não basta a gente ser inserida, para se manter é muito difícil, são cargas horárias imensas. Eu vejo a Pri de vez em quando postando com a filha, porque ela está trabalhando no final de semana. Então a carga horária e o que eles exigem de nós é muito. E por vezes as mulheres acabam saindo desse mercado de trabalho porque ela não está conseguindo ser a multitarefas que a sociedade exige dela. E isso faz com que muitas mulheres procurem o seu
próprio negócio. E esse número de 47,6% de mulheres representando aí, né, as micros empresários de Valinhos, pode responder alguma coisa nesse sentido. Em relação ao salário, embora esteja proibido, né, a diferença entre os salários, ainda os dados estatísticos apontam, a gente já está terminando já, a gente ainda aponta os dados que o homem recebe 30% a mais da mulher. E aí a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gente tem uma lei super recente que é dispondo sobre a igualdade salarial e os critérios remunerários entre mulheres e homens. Então, embora já tenha na Constituição Federal e na CLT, vem essa lei para regulamentar como que isso vai ser feito. E o que vai ajudar muito é o e-social, que as empresas agora são obrigadas a colocar todos os dados ali, e as empresas com mais de 100 funcionários, obrigatoriamente, elas vão ter que emitir esses relatórios, e o Ministério Público do Trabalho vai trabalhar em cima desses relatórios. E eu já trago para vocês uma notícia que essas empresas têm até, se eu não me engano, dia 20 desse mês para fazer isso, e depois o Ministério Público do Trabalho divulgar até o dia 30 de março, e nós já temos empresas entrando com ações judiciais falando que não vão cumprir isso, e já temos 2 grandes farmacêuticas que ganharam liminar que elas não são obrigadas a fornecer esses dados. Nos pasmem, liminares dadas por juízas mulheres. Então a gente realmente precisa mudar paradigma. E o nosso objetivo aqui é de fato que a gente consiga se conscientizar e mudar os paradigmas. Gente, eu vou pedir licença, mas eu tenho que sair correndo, que são 6 horas, eu tenho que estar 7 horas em Limeira, que eu vou ministrar uma palestra. Peço desculpa de sair correndo, atrasou um pouquinho, já vamos passar. A gente não acabou não, é só eu que tenho que sair correndo. Agradeço muitíssimo a atenção de todas vocês e de vocês meninos, viu? Minha gratidão. Dentro das estatísticas de abandono do serviço, um dos motivos é a dupla jornada. Não faz parte da pesquisa isso. Ela não aguenta, mas o trabalho é mais duro. Não aguenta porque chega em casa e tem que continuar trabalhando. Então, levando trabalhando e lendo trabalhando. A gente tem também uma outra lei recente, que é um programa que chama Emprega Mais Mulheres. E esse programa Emprega Mais Mulheres é para que as empresas comecem a se conscientizar que não é só a mulher que tem que se ausentar no trabalho para levar o filho ao médico, o homem também pode fazer isso. Não é só a mulher que tem que ir na reunião de escola, o homem também deve fazer isso, inclusive, né? Deve fazer isso. Para que as empresas se conscientizem de trazer, sim, as mulheres para o mercado de trabalho. Rapidinho, essa obrigatoriedade das empresas é só para aquelas que têm mais do que 100 funcionários, porque a grande maioria das empresas no Brasil tem menos de 100 funcionários, né? Está uma discussão muito grande, porque diz que todas as empresas têm que colocar as informações no e-social. Então, o e-social já vai fazer com que tenha os dados estatísticos. O que está de obrigação para o Ministério Público do Trabalho fiscalizar neste momento, que é através desse relatório, é acima de 100. Mas não significa que com menos de 100 não tem que colocar a informação no e-social, que é uma plataforma do governo. Então, acho que eles vão fazer essas fiscalizações aos poucos, mas eu acredito que isso vai avançar muito, né? E aí, até para a gente relembrar, quando a gente fala de cargos de chefia, é a primeira vez que nós estamos tendo uma prefeita mulher na cidade de Valinhos. Recentemente, a gente teve pela primeira vez, que foi no ano de 2021, se eu não me engano, 21-22, uma presidente mulher do Clube Atlético Valiense, do CAV. Sim. Né? Foi a primeira vez, e no Country Club eu acho que ainda não teve nenhuma mulher ali como presidente. Então veja quanto que é difícil para a gente ocupar os nossos lugares, se nós somos a maioria. Seu irmão? Eu acho que nós precisamos nos policiar para não cometer esse equívoco que você cometeu. Os homens podem ajudar. Eu acho que a gente tem que se policiar porque os homens devem e não podem. Devem. Eu acho que nós temos que nos policiar para, quando fizermos os cursos, usarmos as palavras certas. Mas é cultural, né? Ao mesmo tempo que eu soltei o pode, eu já falei deve, e ainda dei uma ênfase no deve, né? Então a gente tem uma cultura, não é ajudar, é dividir trabalho. Não é ajudar, é divisão de tarefas. Dona Teresita falou que não pode amanhã no almoço porque ela tá com a faxineira em casa. Eu falei, mas e o seu Armando, não tá em casa?
Então deve compartilhar. Não é verdade? A gente tem que mudar nossas culturas, né? Eu às vezes em casa. Tá gravando. Tá gravando. Na minha casa é só o meu marido que lava as louças. Deve lavar as louças. Tá bom, eu vou se me der de carona. Amanhã a senhora vai? Se der carona. Depois dessa, ela vai, né, gente? Pessoal, a gente já conversou. Gente, Só queria deixar uma observação aqui rapidinho, diante do que a Marilene falou, né? Que a nossa Câmara tem aqui 2 mulheres apenas, então é papel nosso votar em mulheres. A gente sabe que os partidos, eles colocam a mulher só para cumprir legenda, só para cumprir tabela e nem investem muito na campanha das mulheres, né? Então nós devemos votar em mulheres e assim, não puxando o saco, mas ter mulheres no comando, a prefeita mesmo, ela dá uma flexibilidade, assim, eu sou mãe solo, sou divorciada, minha filha, então assim, ela consegue entender mais a nossa rotina. Então, tendo mulheres no comando, melhora pra gente também. E a mulher está na nossa mão, porque são mais de 50%. muito